As grandes navegações. Grandes navegações. As grandes navegações aconteceram entre os séculos XV e XVI e representam um período de expansão do comércio e do mercantilismo da Europa. Foram viagens realizadas por navegadores europeus, com grande destaque aos portugueses e espanhóis, que empreenderam em busca de novas rotas, essencialmente por razões econômicas e territoriais. O período também é conhecido como Era dos Descobrimentos. As grandes navegações fazem parte da expansão marítima europeia, que permitiu que europeus navegassem para diversos continentes, como as Américas e a África, e descobrissem rotas até então inéditas. Para compreender as razões que levaram às grandes navegações, é interessante compreender o contexto histórico e social que existia na época. O continente europeu vinha passando por um momento de transição, marcado por importantes acontecimentos que influenciaram e impulsionaram as grandes navegações. Resumidamente, a Europa estava passando por um período transitório, do fim da Idade Média para o começo da Idade Moderna. O surgimento do mercantilismo também é um fator importante do momento, pois determinou algumas mudanças nas bases econômicas da sociedade. O sistema, assim como aconteceu com o capitalismo mais tarde, começou a estimular o acúmulo de riquezas, especialmente de metais e pedras preciosas, riquezas muito valorizadas na época. Outro acontecimento importante foi o surgimento do antropocentrismo, ideias que mudaram a forma de pensamento do período, pois colocavam o homem no centro dos questionamentos. O antropocentrismo foi uma forma de oposição ao teocentrismo, muito valorizado à época, que tinha Deus como fonte de todas as respostas. Essa nova possibilidade de questionamento também incentivou as novas descobertas dos navegadores europeus. As causas das grandes navegações. Como vimos, as grandes navegações aconteceram por motivações territoriais e econômicas, ligadas ao surgimento do mercantilismo. Os princípios do sistema começaram a aparecer, tomando o lugar de antigas práticas e fazendo com que o comércio se tornasse uma atividade mais lucrativa. Ainda que essas sejam as causas principais, outros fatores também contribuem. Em primeiro, é o surgimento da centralização política. Até esse momento, o poder político era descentralizado e exercido essencialmente pelos senhores feudais, na medida de seus domínios. Após o surgimento dos primeiros estados nacionais, começa a ocorrer uma maior centralização política, que fortalece e financia os desejos de expansão marítima. Em segundo, é o crescimento da burguesia. O surgimento dessa classe social causou transformações nas bases da economia da época, sendo a principal delas o fortalecimento do comércio. Além disso, os burgueses também apoiavam a consolidação da centralização política. Em terceiro, são as novas tecnologias de navegação. O surgimento de inovações ligadas à navegação também incentivou as grandes navegações. A evolução do mapeamento e a criação do mecanismo que facilitavam a localização, como a bússola, foram fundamentais. Em quarto, é o alargamento do comércio. Com o crescimento e a consolidação das atividades comerciais, surgiu a necessidade de encontrar novos mercados que também pudessem ser consumidores dos produtos fabricados no continente europeu. Em quinto, é a conquista de novos territórios. Chegar a novos locais e expandir os domínios territoriais eram os principais objetivos dos navegadores. Para isso, era preciso explorar novas rotas de navegação. Os portugueses foram os primeiros navegadores que se direcionaram ao continente americano em busca de novas rotas. Seu pioneirismo se deve a alguns fatores. Portugal ele foi um dos primeiros países a compor um Estado nacional. Ele já possui experiência em navegação e também possui uma localização geográfica privilegiada. A primeira navegação portuguesa ocorreu no ano de 1415, quando embarcações chegaram à ilha de Celta, no continente africano. As navegações até Celta ocorreram motivadas por uma crise de metais preciosos que havia atingido Portugal. O estopim da crise aconteceu a partir da proibição de exportação de ouro, o que aconteceu logo no primeiro século XV. A proibição criou empecilhos à produção de moeda, que eram feitas a partir desse metal precioso. Depois da primeira, foram realizadas outras navegações portuguesas importantes. Algumas como Açores, em 1419, Cabo Verde, em 1444,
Cabo da Boa Esperança, 1488, chegada de Vasco da Gama e a Índia. Já a primeira chegada no território brasileiro aconteceu no ano de 1500, quando as embarcações capitaneadas por Pedro Álvares Cabral chegaram à região de Porto Seguro. Consequências das grandes navegações. As grandes navegações tiveram muitas consequências e foram responsáveis por inúmeras alterações na história mundial. As principais foram: consolidação do comércio como uma das bases econômicas do período moderno, uma grande quantidade de territórios conquistados, maior valorização de Portugal e Espanha nas questões econômicas, o começo da escravização e do comércio de africanos e início dos processos de colonização de territórios em vários continentes. Navegador, explorador e administrador português do século XV, possui grande importância nas navegações portuguesas. Foi nomeado pelo rei Dom Manuel I comandante da frota que saiu da Europa e chegou às Índias. Essa empreitada representou uma das mais importantes viagens na época dos descobrimentos, o que resultou no domínio da rota comercial pelos portugueses. Vasco da Gama foi um dos navegadores mais importantes de toda a história, atuando na época das denominadas Grandes Navegações, período caracterizado por uma série de conquistas e descobrimentos, dos quais Vasco da Gama fez parte. Uma de suas maiores conquistas foi a chegada nas Índias no ano 1498, após sair de uma das mais importantes viagens de sua vida. O ponto da partida foi da Europa, a conquista que Vasco da Gama, ao lado de outros fatores importantes que influenciaram o pioneirismo português, proporcionou aos portugueses o domínio da rota comercial. O périplo africano originou-se durante os séculos XV e XVI, quando os portugueses saíram da cidade de Lisboa, contornando a África para chegar ao destino que pretendia, as Índias. Porém, eles não contavam com o conhecido Mar Tenebroso. Então, foram os primeiros a se arriscarem em aventuras marítimas nos locais desconhecidos. Objetivo: uma das prioridades dos estados europeus era chegar às Índias, já que lá havia especiarias, noz moscada, cravo, canela, entre outros, que podiam ser compradas por um preço mais acessível. Os condimentos eram raridade na época, sendo produtos usados para fins alimentícios e até medicinais. Durante o século XV não tinha refrigeração, então os alimentos estragavam com muita facilidade, e para camuflar os gostos ruins era muito comum o uso desses temperos. Consequências: Portugal e Espanha escolheram iniciar as expedições, pois houve tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos. Durante o périplo, Portugal escolheu o caminho do continente africano. Com isso, o país português estabeleceu gestões para uma colonização a longo prazo. Havia o Cabo das Tormentas, situado na ponta do continente africano, onde acreditava-se ser o fim do mundo devido ao encontro de correntes marítimas. Os portugueses estabeleceram pequenas fortalezas onde trocavam mercadorias. Logo após conquistaram Cabo do Bojado, que garantiram a Portugal malagueta, arroz, peixes secos, sal, tecidos de algodão, escravos. Até chegar ao destino, os portugueses estabeleceram relações com a África, América e Ásia em busca de uma rota alternativa para as Índias, movidos pelo comércio do ouro e da prata, além dos condimentos. Em 1488, Bartolomeu Dias conseguiu abrir as portas para as Índias e, por fim, Vasco da Gama chegou a Caliculite. A época das grandes navegações foi marcada pelo apoio à nobreza, assim como o patrocínio da burguesia. E o périplo também conquistou a Madeira e o Cabo Verde. Cristóvão Colombo. Bom, Cristóvão Colombo foi um navegador e explorador genovês. Foi o primeiro europeu a chegar nas terras do continente americano, chamado de Novo Mundo, na época, em 1942. É suposto que Colombo tenha vivido mais de 9 anos em Portugal, entre 1476 e 1485. Em 1477, viajou para a Inglaterra e a Islândia. Em 1478, fez translados carregados de açúcar entre Lisboa e Ilha da Madeira. No ano de 1000
1472, navegou com a frota portuguesa, quando ganhou experiência em navegação. Iniciou a concepção de seu projeto de viagem para o Ocidente, tendo em vista que Portugal possuía os melhores e mais experientes marinheiros. O plano de Colombo. Bom, o projeto de Colombo era na realidade cruzar todo o Atlântico em direção à Ásia e assim vencer os monopólios comerciais da época. Essa empreitada era encorajada pelos debates sobre a infelicidade da Terra e pelas leituras de autores como Aristóteles, Estrabão e Plínio, os quais já debatiam a distância entre a Europa, África e Índia. Por outro lado, os relatos dos marinheiros afirmavam existir terras a oeste, e isso colaborava com o mapa de Toscanelli, no qual Cristóvão se embasou, assim como em outras obras sobre navegação do período. Após realizar os cálculos, apresentou seus planos à coroa portuguesa, a qual fez pouco do caso. O rei Fernando V de Aragão e a rainha Isabel I de Castela, da Espanha, apoiaram seu plano. Eles contaram com o apoio de banqueiros e outros investidores e forneceram a Cristóvão Colombo 3 navios, Nina, Pinta e Santa Maria. Note que Cristóvão Colombo morreu sem receber o que lhe era de direito, pelo acordo assinado com os espanhóis. Descobertas de Cristóvão Colombo. O feito que celebrizou Cristóvão Colombo foi sua liderança na frota que logrou alcançar o continente americano, em 12 de outubro de 1492. Este evento estava sob as ordens da coroa espanhola, e que ficou eurocentrificamente conhecido como Descoberta da América. Colombo foi um grande cartógrafo. Ele planejou uma viagem partindo das Ilhas Canárias até, em 12 de outubro de 1492, atingir a ilha de San Salvador, atual Bahamas. Após uma viagem de 5 semanas, o navegador genovês não descobriu a América, mas encontrou um novo território habitado por indígenas, os Lacaiãs. Eles eram pacíficos e amigáveis, os mesmos que Cristóvão alegou ser capaz de conquistar com 50 homens. Sua segunda viagem iniciou-se em 1493, e desta vez com muitos recursos, 3 navios e Cartizone caravelas. Foi nessa expedição que encontrou as ilhas das Antillas e Martinica, e ao norte a região de Porto Rico. Na terceira excursão, em 1498, foram 6 navios, os quais alcançaram a ilha de Trindade. Por fim, na quarta e última viagem, Colombo saiu de Cádiz, em 1502, com 4 navios, alcançando a Jamaica e a ilha de Pinos, nas Honduras. A expedição saiu da cidade de Lisboa, Portugal, em junho de 1497. Vasco da Gama e seus companheiros percorreram aproximadamente 20.000 quilômetros, contornando o continente africano e chegando às Índias pela primeira vez em maio de 1498. As rotas realizadas pelo navegador foram conhecidas como rotas de especiarias. Anteriormente, somente navegadores das cidades italianas de Veneza e Gênova sabiam como chegar até as Índias. Pedro Álvares Cabral foi um navegador explorador português responsável por encontrar em 1500 as terras pertencentes ao Brasil. Principais feitos. Como Vasco da Gama foi bem sucedido em chegar às Índias, houve uma grande possibilidade de lucros explorando a nova rota comercial para o Oriente. Alguns anos antes, Cristóvão Colombo já havia chegado no continente africano, onde foi recebido o ferro o fogo pelos hindus. Entretanto, mesmo com todos os prejuízos de vidas humanas e navios, a missão de Cabral foi considerada um sucesso. Isso se deveu aos lucros que precederam referentes à nova rota comercial das especiarias. O objetivo dessa empreitada era romper o monopólio dos italianos e árabes pela lucrativa especiarias. Ao mesmo tempo, era formar e consolidar relações comerciais e diplomáticas na Índia. Fernão de Magalhães. Fernão de Magalhães foi um importante navegador português. Também foi um membro da nobreza portuguesa no século XVI. Atuou como soldado, explorador e marinheiro, junto com Vasco da Gama, Cristóvão Colombo, Américo Vespúcio e Pedro Álvares Cabral. Fernão de Magalhães é considerado um dos grandes nomes do período histórico conhecido como Grandes Navegações. Ele ficou historicamente muito conhecido por comandar a primeira viagem de circunnavegação pelo globo terrestre, ou seja,
Fernando de Magalhães foi o primeiro comandante de uma frota que tinha como uma missão, a serviço do rei da Espanha, fazer a volta ao mundo, através de uma expedição marítima. Porém, ele não conseguiu ver o desfecho da expedição, pois foi morto durante a viagem. Por conta da morte de Magalhães, a frota passou a ser comandada por João Sebastião Elcano, um navegador espanhol. Essa viagem, que ficou conhecida também pelo nome de Expedição de Magalhães-Elcano, teve início em 1519 e terminou em 1522. A história trágico-marítima é uma coleção de relações e notícias de naufrágios e sucessos infelizes acontecidos aos navegadores portugueses, reunidas por Bernardo Gomes de Brito e publicado em 1735 e 1736. A obra foi impressa em Lisboa, na oficina da Congregação do Oratório, durante o reinado de Dom João V, 24º rei de Portugal, a quem o autor oferece a obra. Os 2 tomos abrem com uma dedicatória ao Dom João V, impressa em grandes caracteres itálicos, adornada com o escudo de armas reais portuguesas. Ao longo da obra, podemos também ver elementos decorativos típicos ao estilo da época.